Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu vou continuar ministrando a palavra que eu ministrei na sexta-feira. Amém? E eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Amém? E o tema dessa palavra é: quando o homem se permite ser dominado pelo pecado. Quando o homem se permite ser dominado pelo pecado. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: cuidado. Sabe, queridos, o pecado bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o certo e de fazer o errado. Todos os dias. Tem até um louvor do Thales que diz, não é? Todos os dias o pecado vem e me chama. E todos os dias você tem a oportunidade de escolher Deus. Ou não. Amém? Então, Gênesis capítulo 4, verso 6. A palavra diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Aí você pode voltar para a NVI normalmente. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? É uma pergunta. E por que se transtornou o seu rosto? Em uma outra tradução, em outras traduções fala: porque o seu semblante mudou. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça. O pecado ameaça a porta. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: o pecado é uma ameaça. Diga: o pecado ameaça você, ameaça a sua casa, ameaça a sua família, ameaça a sua vida profissional, ameaça a sua vida espiritual, ameaça a sua vida física. Sabia disso? Tem pessoas que contraem enfermidades mortais por causa do pecado. A AIDS, por exemplo, é uma delas. Amém ou não amém? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer... Então olha só, fazer o bem é uma garantia de livramento de pecado, de livramento da ameaça do pecado, de livramento de morte. Gente, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, fazer o bem, fazer o certo, é livramento da ameaça do pecado. Então a palavra é bem clara: mas se você não fizer o bem, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo. O objetivo do pecado é conquistar você para o inferno, é conquistar você para o diabo, é conquistar você para a destruição eterna. E ele traz uma responsabilidade a Caim: mas você deve dominá-lo, você deve dizer não, você deve me escolher. Amém ou não amém? Coloca a mão sobre o teu coração, repete essa oração e diga: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo. Diga: prepara o meu coração para receber essa palavra. Diga: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir de agora os líderes de célula vão estar naquele mesmo padrão, tá? De compartilhar as palavras que eu ministro na célula. A última palavra do mês você é livre para você ministrar qualquer uma, tá? Mas
durante o mês, nas 3 palavras de cada dia de célula, 3 ou 4, se o mês tiver 5 semanas, você vai pregar o que eu prego aqui, amém? Glória a Deus, para todos os líderes, inclusive até para o pastor Lúcio, amém? Então todos os líderes vão pregar aquilo que eu prego aqui, isso precisa ser lembrado na célula, amém ou não amém? Aleluia. Então olha só, preste atenção, a história de Caim, quem era Caim? Sabe, nós conhecemos Caim como um homem invejoso, o cara que matou o irmão, mas nem sempre foi assim, irmãos. Caim, ele nasceu para ser uma bênção. Caim, ele foi um filho amado, ele foi um filho esperado por seu pai e pela sua mãe. A Bíblia fala isso. A Bíblia nos mostra que Deus amava Caim, que Deus se preocupava com Caim, que Deus tinha um projeto para Caim. Caim, ele é o primogênito, mas Caim se torna maldito, amaldiçoado, assassino, expulso da presença de Deus. E deixa eu falar algo para você, o problema na nossa vida não é como ela começa, mas é como ela termina. Porque muitas vezes a nossa vida começa muito bem, mas termina muito mal. Mas você não nasceu para que sua vida termine mal. Você nasceu para que sua vida termine bem, para que você tenha uma vida abençoada. Mas por que termina mal? Por que a vida de Caim terminou mal? Vamos continuar. Olha só. Gênesis 4, verso 1. Olha o que diz a palavra. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela engravidou e ela deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Na tradução Almeida Fiel, não tem aqui, não precisa mexer. Na tradução Almeida Fiel, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E Eva disse: alcancei do Senhor um filho homem. Sabe o que é que isso nos aponta? É que ela orou, é que ela pediu a Deus. Isso nos aponta algumas coisas. A primeira coisa é que Eva só tinha tido filhas mulheres até o momento. E sem o homem não há reprodução. Não adianta você ter 50 filhas mulheres e você não ter nenhum homem. Não vai haver reprodução. Seria a mesma coisa também de ter 50 homens e não ter mulher. Não vai ter reprodução. Porque a reprodução só acontece se tiver um homem e uma mulher. Amém ou não amém? Então Eva possivelmente começou a ter filhas mulheres e não vinha filhos varões. E ela começou a se preocupar e ela começou a achar que ela estava debaixo de maldição. Porque quando a gente lê em Gênesis capítulo 1, você vai ver que o Senhor deu uma ordem para que eles multiplicassem, para que eles frutificassem, para que eles enchessem a terra. E como Eva e Adão foi expulso do Éden por causa do pecado, então eu acredito que na mentalidade dela, no pensamento dela, o Espírito me leva a entender isso, ela começou a achar que estava debaixo de maldição. Não vinha homem, não vai vir homem, e a gente vai morrer. E então ela começa a falar com Deus, ela começa a orar a Deus, ela começa a pedir a Deus um filho varão. E quando esse filho varão nasce, ela glorifica a Deus. No nascimento de Caim, Deus é glorificado, aleluia, glória a Deus. Até que enfim, nasceu um filho varão, nasceu um homem para ser bênção. Foi isso que Eva fez. É isso que está escrito aqui na palavra, aleluia. Glória a Deus. Quando Eva ela diz: alcancei do Senhor um homem,
ou com o auxílio do Senhor, tive um filho homem, isso revela como Caim foi esperado. Esperado por Adão, seu pai, esperado por Eva, sua mãe, e também esperado por Deus. Sabe, eu falo nessa palavra, Caim era amado e muito amado por Deus. E aí, irmãos, eu vou te falar algo, presta muita atenção. Procura na Bíblia um único texto aonde Deus procura Abel para falar com ele, ou aonde Deus se preocupa com Abel. Não tem. A gente não vê nenhuma passagem na Bíblia aonde há uma interação espiritual entre Deus e Abel, mas há uma interação espiritual entre Deus e Caim. Deus olha do céu e Deus vê Caim irado, porque a oferta dele foi rejeitada. Então Deus, ele se preocupa com Caim, se preocupa com o coração dele, se preocupa com a mente dele, se preocupa com a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, talvez você não queira nada com Deus, mas Deus quer algo com você. Talvez você não esteja nem aí para Deus, mas Deus está aí para você. Talvez você não se preocupe com Deus, mas Deus se preocupa com você. E quando Deus olha e vê Caim aborrecido, chateado, quando ele olha e vê Caim desfigurado, ele olha para o coração de Caim e vê o coração de Caim doente, adoecido, irado com Deus. Caim não está irado com seu irmão, ele está irado com Deus. E muitas vezes nós nos iramos com Deus por nossa culpa. A culpa é nossa. Deus não está fazendo por nossa culpa. Deus não está nos abençoando porque nós não estamos fazendo o que é certo, o que deveríamos fazer. Então Deus vai até Caim. Deus se aproxima de Caim. Sabe, irmãos, Deus deseja salvá-lo. Deus deseja convencê-lo que seus pensamentos estão errados. Deus visita Caim, como Deus está te visitando hoje, através dessa humilde palavra, para te dar a direção, para que você vença o mal, para que você vença o pecado. E essa direção é simples. Se você proceder bem, se você fizer o certo, você vai dominar o pecado, você vai vencê-lo. Basta só você fazer o que é certo, o que Deus manda. É só você obedecer. Amém ou não amém? Aleluia. Mas o pecado já estava no coração de Caim. Se você, no versículo 7, 4, 7 diz: se você proceder bem, não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça. O pecado está aí, Caim, batendo na porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas a rebeldia já havia se instalado. E você sabe o que é rebeldia? Rebeldia é a mãe de todos os pecados. Entende isso? E deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Você sabe o que é rebeldia? Rebeldia é não obedecer, é não ouvir o que Deus está falando, é não fazer o que Deus manda. A rebeldia dá origem a todos os outros pecados. Quando eu deixo de ouvir a Deus, quando eu fecho os meus ouvidos, quando eu fecho o meu coração, eu estou sendo rebelde.
E é isso que acontece aqui com Caim. A rebeldia já havia se instalado. Preste atenção. A rebeldia não nasce no ato final, quando você consome, quando você consuma o pecado. Quando o pecado ele é feito. A rebeldia nasce antes. A rebeldia ela nasce na resistência em ouvir a voz de Deus. A resistência em fazer o que é certo. A resistência em abrir mão de si mesmo. Porque você sabe qual é a origem da rebeldia? É amar a si mesmo mais do que a Deus. Esse é o problema da igreja de hoje, é o problema do homem de hoje, é o problema dessa geração. É por isso que a gente lê lá no livro de Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, dizendo: nos últimos dias os homens serão egoístas e o tempo será terrível, porque os homens são amantes de si mesmos. Eles se colocam em primeiro lugar e não Deus. Eles fazem a sua vontade e não a vontade de Deus. É o que eu quero, não o que Deus quer. Todo pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Diga: todo pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Então veja só, por exemplo, uma coisa simples: não dar o dízimo é pecado, porque a Bíblia manda você fazer. Então é um ato de rebeldia contra Deus. Simples isso. Entende? Deixa eu falar uma coisa para você: não vir à igreja é pecado. A igreja é uma santa convocação, é um momento de culto a Deus, de adoração ao Senhor. Quando você não faz isso, você está pecando, é um ato de rebeldia. Entende? Preste atenção. Tem pessoas que não vêm porque não podem, isso é uma questão. Tem gente que não vem porque não quer. Eu estou falando de pessoas que não vêm porque não querem. Podem, mas não querem. É diferente. Entende? É um ato de rebeldia. É um ato de você não valorizar, de você desvalorizar. Entende isso? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então olha só, eu tenho aqui 5 coisas para falar sobre Caim e sobre a rebeldia. E a primeira coisa é: rebeldia começa quando o homem se recusa a ouvir a Deus. Quando o homem se recusa a ser corrigido por Deus. Gênesis 4:6. Olha o que diz a palavra. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ele responde: não. Caim não fala com Deus. Se você fizer o bem, não será aceito. É uma pergunta. Ele responde: não. Ele continua sem falar com Deus. E Deus continua falando com ele: mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E ele não fala com Deus. E isso tem acontecido conosco, irmãos. Deus tem falado conosco e a gente faz ouvido de mercador, a gente não escuta, a gente bota o dedo no ouvido, a gente não quer ouvir, a gente não quer ser corrigido, porque a gente quer fazer o que a gente quer, porque nós estamos em primeiro lugar e não Deus. Sai do trono que é de Deus, sai do trono da tua vida, porque este lugar não te pertence. A vida não é tua, a vida é do Senhor. A vida é dele, a tua vida é dele. Entende isso? Enquanto você estiver governando a sua vida, nada vai dar certo. Quando Deus passar a governar a tua vida e Ele assumir o trono da tua vida, aí você vai ver, dá certo. Amém ou não amém?
Sabe, Deus perguntou a Caim: por que você anda irado? Se você não fizer o bem, você não será aceito. O que Deus estava fazendo? Deus estava dando a oportunidade de Caim refletir. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de refletirmos, de olhar para nós, de olhar para dentro, de olhar para o nosso coração, de ver o que é que a gente está fazendo. Todos os dias Deus fala com a palavra, Deus fala com a Bíblia, mas a gente não para ouvir, ou nós estamos ocupados com muitas outras coisas, ou a gente não quer ouvir. Se você ler lá Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta. Tem gente que não ouve, realmente não escuta. O pecado deixou surdo. Tem gente que escuta, mas finge que não escutou. Tem gente que escuta, mas não abre a porta de jeito nenhum. Tem gente que escuta e abre a porta só um pouquinho, só uma brechinha. Jesus fica aí. Sabe quando você recebe o TJ em casa? Aí você olha, o TJ, o testemunho de Jeová está lá batendo na sua porta. Aí você abre só um pouquinho. Não quero ouvir falar não. Obrigado, valeu. Não, daquele jeito. Tem gente que faz isso com Jesus. Mas tem gente que escancara a porta. Manda ele entrar. Leva ele para a mesa. Leva ele para dentro de casa. Lembra de Zaqueu? Zaqueu desce depressa. Zaqueu já desceu, mudando a história da vida dele, distribuindo tudo que ele tinha para os pobres, dando metade do que ele tinha, restituindo 4 vezes mais. Zaqueu não está nem aí se está perdendo dinheiro. Ele está pensando que ele quer Deus na vida dele. Mas em vez de refletir, em vez de abraçar a chance de arrependimento que ele está recebendo, ele prefere alimentar a sua ira. Alimente o seu coração de Deus, meu irmão. Não de ira, não de pecado, não das coisas do mundo. A rebeldia é quando Deus fala, mas o homem decide continuar do mesmo jeito. No verso 7, Deus diz: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra você, você precisa dominá-lo. Caim poderia ter dominado o pecado. Deus diz a ele: olha, se você quiser, o diabo não te vence. Se você quiser, ele não te derrota. Se você quiser, você bota Satanás para correr. Mas o que muitos fazem? Se deixam ser dominados pelo pecado. Muitos se deixam ser dominados pelo diabo. É o que muitos fazem. Não lutam contra o pecado, não lutam contra o diabo, não lutam contra si mesmos. Quem era o maior inimigo de Caim? Era Deus? Não. Era Abel? Coitado. Era Satanás? Não. Era ele. Ele é o maior inimigo de Deus. Ele é o maior inimigo dele mesmo. É assim que muitos fazem. Lutam contra Deus, se tornam adversários de Deus. Segunda coisa que eu quero falar sobre rebeldia e sobre Caim. A rebeldia sempre produz, primeiro, a morte interna. Preste atenção. O rebelde morre internamente e depois a morte se manifesta externamente. Vá para o versículo 8 do capítulo 4. Olha o que a palavra diz. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aí você está dizendo: não, pastor, então a morte externa veio primeiro. Não. Você sabe por que ele matou Abel? Porque ele já estava morto.
Sabe quando você mata o seu casamento e você destrói o seu relacionamento com sua esposa? É porque você já morreu para dentro. Você já matou Deus dentro de você. Entende? Nesses dias eu vi uma pastora, a pastora Natália mandou um vídeo para a bispa Valdilene, para ela ver um testemunho de uma pastora que era traída pelo marido durante 10 anos. Um escândalo numa grande igreja, numa mega igreja. Eu não me lembro nem agora, é Zion, no Ministério Zion. E 10 anos aquele homem traía a esposa dele. E ele foi flagrado na frente de uma boate, onde ele estava ali tentando conquistar alguém. Esse homem já estava morto há 10 anos. Quando Caim mata Abel, a sua comunhão com Deus já tinha morrido. A sua vida espiritual já tinha morrido. Entende? Caim matou a comunhão dele com Deus, Caim matou o diálogo dele com Deus, e Caim matou o temor dele para com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou casado há 30 anos. E eu vou dizer para vocês que o sucesso do meu casamento tem muito mais a ver com o meu temor a Deus do que pelo quanto eu amo a minha esposa. Entende isso? Eu amo minha esposa. Ela é a coisa mais importante, ela é a mais maravilhosa da minha vida. Quem anda comigo me vê no comércio, sempre de mão dada ou agarrado com a minha esposa. E nesses dias eu estava com alguém do meu lado, estava conversando com alguém, e foi com Júlio. A gente deu uma carona a Júlio dentro do carro, e estava eu, a bispa, e ela atrás, a gente estava conversando, e a bispa, nesses dias, eu larguei a mão dela, ela caiu. A gente foi atravessar um poste, e eu soltei a mão dela, e ela pisou em falso, não dava para passar os dois pelo poste. Aí eu precisei soltar a mão dela, eu soltei a mão dela, ela foi pelo poste, e tinha um falso. E quando eu passei pelo poste, ela, mais ligeira do que eu, ela caiu. Então eu ando no comércio agarrado com a minha esposa, ou de mão dada, ou agarrado com ela, não é só porque eu a amo, mas é porque eu tenho medo que ela caia e se machuque. Só que isso prova o meu amor por ela. Eu não ando agarrado com ela só porque eu a amo, ou estou perdidamente apaixonado, mas é porque o meu cuidado com ela me faz protegê-la. Entende isso? Só que tudo isso é consequência de Deus na minha vida. Amém ou não amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer homem que adultera, qualquer homem que trai a sua esposa, qualquer homem que se envolve com algum negócio ilícito, com roubo, ele já morreu internamente. Ele já está morto. Caim já estava morto. Tanto é que Deus chega, Deus fala com ele, Deus diz como ele deve fazer para vencer o pecado. Ele não escuta, ele não responde, ele não interage com Deus. Tem muita gente desse jeito, irmãos. Deus está falando e está entrando por aqui, saindo por aqui, não desce, tua vida não muda, você não coloca a mão na consciência, você não examina o seu coração. Então Caim morreu primeiro interiormente. A rebeldia mata nossa comunhão com Deus, a rebeldia mata nosso diálogo com Deus, e ela mata o nosso temor para com Deus. E rebeldia é fazer aquilo que Deus não mandou, é não ouvir a voz de Deus. Fala para o irmão que está do teu lado, olha para ele e diz assim: todo pecado não tratado cresce. Fala para o irmão que está do teu lado, que está atrás de você, diz: todo pecado não confessado se transforma em prática. Pois é, eu aprendi uma coisa quando eu era ovelha. Quando eu era ovelha, eu aprendi uma coisa com um pastor
um dos pastores que eu tive. Ele, no ministério dele, a esposa não era pastora, era só a esposa do pastor, né? E ele tinha uma secretária, e ele estava numa sexta-feira fazendo um apacentamento na igreja, e a secretária precisou ir ao dentista, e tinha uma irmã, preste atenção, tinha uma irmã para ser atendida pelo pastor. E aí a secretária disse: olha, pastor, eu vou precisar ir para o dentista, está marcado, o senhor atende a irmã fulana, ela está aí fora. E ia ficar o pastor e aquela irmã na igreja, sozinho. Aí ele disse: não, eu atendo. E a secretária foi embora, e ele ficou atendendo a irmã. E aí a irmã começou a conversar, e começou a falar da vida íntima dela, e que não estava se relacionando com o marido, e que o marido não estava procurando. E teve um momento que aquela mulher chegou e disse para o pastor o seguinte: olha, pastor, eu estou de um jeito que eu me entrego para o primeiro que estiver na minha frente. E quem estava na frente dela é o pastor. Aquele pastor, ele contando no púlpito, ele disse que ele ficou branco, levantou da sala, disse: irmão, eu vou orar pela senhora. Meteu a mão na cabeça dela, orou e disse: vai embora, Satanás. Correu para casa, e aquilo na cabeça dele. Aí ele disse que assim que colocou o pé dentro de casa, a primeira pessoa que ele procurou foi a mulher, a esposa dele, e disse: olha, amor, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, desse jeito. E ele tirou do seu coração aquilo que estava oculto. Preste atenção, aquilo que você não confessa vira prática. Por isso você precisa ter uma liderança, por isso você precisa ter pessoas que vão orar com você, que vão te escutar, entende isso? E que vão te dar direção, e que vão orar com você para repreender essas coisas. E por isso que aqui na igreja, mulher apacenta mulher e homem apacenta homem, e casal apacenta casal. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então, aquilo que não é confessado, preste atenção, quando Deus chega diante de Caim, Deus está dando a ele a oportunidade de ele confessar. E olha, sabe o que é que acontece muitas vezes dentro da igreja? Você vai procurar a pessoa errada para abrir seu coração. Tem muita gente que chega para mim, e eu entendo que isso é recado, né? A irmã fulana estava falando mal disso, a irmã Beltrano, e geralmente é muito mais mulher, viu, irmãos? Eu não vejo os homens com tanta fofoca não dentro da igreja, mas as mulheres gostam de um recadinho. Aí chega para outra, aí fala da sua insatisfação. Deixa eu dizer uma coisa para você: para de disseminar essas coisas, chega na pessoa certa. Se está com problema com a pastora, chega nela. Está com problema com o pastor, conversa com ele. Mas não fica mandando recado, não fica, sabe, tentando agregar pessoas para o seu lado. Nós somos chamados para resolver problemas e não para criar. Nós não somos chamados para dividir. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabe o que é que funciona aqui na igreja? Não é democracia, viu, irmãos? Na igreja, a igreja não é um órgão democrático, é um órgão teocrático. É Deus que decide, é Deus que manda. Por isso a gente ora e pergunta ao Senhor. Tudo é feito na direção de Deus. Amém ou não amém? Mas, por exemplo, uma roupa de coral, as irmãs não estão chegando a um entendimento, a bispa resolve, vai ser isso. Ah, eu quero calça, eu quero saia, eu quero a batina, eu quero... Não resolveu, irmãos? É a bispa que diz: é isso. E cabe às irmãs. Amém. É assim que funciona. Amém ou não amém? Se não precisar desempatar, assim funciona no conselho da igreja. Qualquer coisa aqui da igreja, no conselho da igreja, a gente faz uma votação. Aí vota o pastor Marcelo, pastora Suênia, pastor Lúcio, pastora Natália, bispa Valdilene e eu. Empatou, porque é 2, 4, 6, né? 3, 3, eu decido, porque eu sou pastor da igreja.
Eu sou o anjo da igreja, sou a voz de Deus. Então é uma teocracia. Mas a gente beira ali a democracia. Mas no ministério do louvor, do mesmo jeito, pastor Lúcio decide. E você não tem que ficar com raivinha. Tem que se submeter. Amém ou não amém? E se tiver algum problema, chega e resolve. Fala. Amém ou não amém? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente confessa pecado ou situações com líderes, não com pessoas do nosso mesmo nível. Aí você está agregando pessoas. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então todo pecado não confessado se transforma em prática. Presta atenção. Rebeldia gera comparação, inveja e por fim destruição. Foi o que aconteceu com Caim. Ele começou a se comparar com seu irmão, em vez de ele fazer o que é certo. Amém ou não amém? Terceira coisa, rebeldia tenta fugir da responsabilidade diante de Deus. Olha só, Gênesis 4, verso 9. Olha o que diz a palavra. Então o Senhor perguntou a Caim: aonde está seu irmão? Agora ele responde. Respondeu ele: não sei. Eu não sou responsável pelo meu irmão. Presta atenção, irmãos. Isso nos dá um norte para algumas coisas. Quando Caim matou Abel, eles já eram adultos. Tá? Eles já eram adultos. Ok? Caim disse: sou eu responsável por ele? Eles já eram adultos. Não eram duas crianças. Não eram dois jovens. Eles já eram velhos, eles já eram adultos. Amém ou não amém? Então, Abel, ele tinha a sua própria responsabilidade. Tá? Mas esse texto fala algo também muito importante. Presta atenção. Nós encontramos em Caim um coração frio, um coração cínico e um coração sem arrependimento. Então olha só, a rebeldia, ela não apenas desobedece, ela leva você a perder a sensibilidade espiritual. Caim não nega o crime diretamente, ele nega a responsabilidade. Preste atenção, isso é importante. Quantos de nós justificamos nossa queda culpando os outros? Tem marido que justifica o fim do casamento culpando a esposa. Tem esposa que justifica o fim do casamento culpando o marido. Tem ovelha que justifica a sua saída da igreja culpando a igreja, culpando o pastor, culpando as ovelhas, culpando alguém. Todo mundo é culpado, menos a pessoa. Não fuja de sua responsabilidade. Sua salvação é responsabilidade sua. Sua comunhão com Deus é responsabilidade sua. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado, bota o dedinho profético, aponta para ele. Diga assim: meu irmão. Fala: meu irmão, não fuja de sua responsabilidade. A salvação é sua. A sua é a comunhão com Deus. É sua responsabilidade. Diga: sua comunhão com Deus é sua responsabilidade. Amém? Não culpe os outros por isso. Amém ou não amém? Quarta coisa que eu aprendo: a rebeldia gera maldição e quebra a identidade. Quebra a identidade. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: rebeldia gera maldição e quebra a identidade. Olha só, Gênesis 4, verso 11 e 12, por favor. Olha o que Deus vai falar com Caim depois que ele mata o irmão. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força.
O que Deus está... Preste atenção, irmão, porque isso daqui acompanha o rebelde. Isso aqui acompanha o rebelde. O rebelde é alguém que não prospera. O rebelde é alguém que está debaixo de maldição, a ponto de nada dar certo para ele. Ele não prospera. Ele não tem uma porta de emprego abençoada, ele não tem um casamento abençoado, ele não tem uma vida financeira frutífera, porque ele é rebelde. Então, aquele que é rebelde não está debaixo do favor de Deus. Aquele que diz que serve a Deus e vive do jeito que ele quer viver, ele não está debaixo do favor de Deus. Então, a primeira coisa que Deus fala para Caim é o seguinte: a partir de agora, você está amaldiçoado, e tudo aquilo que você semear na terra, a terra não vai produzir frutos. Você não vai colher. Você não vai colher em nada daquilo que você semeia. Já pensou, irmãos? Presta atenção. Caim era o quê? Alguém se lembra o que é que Caim era? O que é que Caim era, igreja? Fala alto para eu ouvir. Fala alto para eu ouvir. Eu quero que Tainá fale, porque ela foi a primeira a falar. Caim era o quê? Agricultor. Então Deus está dizendo: olha, a partir de agora, profissionalmente, você é infértil. Já pensou, irmãos? A nossa rebeldia com Deus traz sobre nós infertilidade profissional, infertilidade conjugal, infertilidade emocional. Essas pessoas que não conseguem dar certo no casamento com ninguém, casa com um, casa com outro, casa com outro, casa com outro, isso vem de rebeldia para com Deus. Nada dá certo, porque se não consegue se submeter a Deus, não consegue se submeter a mais ninguém. Porque só alguém consegue se submeter a Deus, consegue se submeter 30 anos casado com alguém, 40 anos casado com alguém, 50 anos casado com alguém. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então Deus está falando para ele aqui. Ele está dizendo: quando você cultivar, quando você exercer o seu trabalho, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Então, Caim perde o favor de Deus, a estabilidade que ele tinha lá, a terrinha dele, a fazenda. Agora ele é fugitivo e ele perde o descanso. E ele se torna errante, fugitivo e sem raízes. E no momento que eu estava lendo isso aqui, eu estava me lembrando que hoje existe um povo no meio evangélico chamado os desigrejados. Tem muita gente aí sem igreja, que faz propaganda contra a igreja. Ah, eu me decepcionei com a igreja. Ah, agora eu não faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja do Senhor, mas eu não faço parte de nenhuma igreja. O que acontece com essas pessoas? Perdem identidade, perdem o descanso, porque ficam de igreja em igreja, de igreja em igreja, viram fugitivo. Essas pessoas se tornam fugitivas, elas não querem envolvimento com a obra. Isso é terrível, irmão. Sabe, você olha para uma pessoa que ela tem chamado, ela tem ministério, Deus a escolheu, mas porque ela se frustrou, se decepcionou em algum lugar, ela fica fugindo. Irmão, o cara que me ungiu, obreiro, diácono, presbítero, pastor e bispo, nesse lugar, nesse chão, um dia ele chegou para mim e ele escolheu outra pessoa para fazer o seminário. Ele disse: olha, você não serve, quem tem que ir é o diácono fulano. A minha carne subiu, eu quis levantar da cadeira e o Espírito disse: senta aí, que quem governa a tua vida sou eu. E no final, Deus levantou outro para lutar por mim, e foi os dois fazer o seminário. Eu estou aqui, virei pastor, tem 2 igrejas, indo para a terceira aqui sobre o meu cuidado, com várias células, enquanto o outro diácono nunca deu em nada. Sabe o que é isso, irmãos? É confiar na justiça de Deus.
Às vezes a gente quer se revoltar contra o homem. Ah, eu quero fazer, eu quero acontecer. Foi o que Caim fez. Confia na justiça de Deus. Quem levanta é Deus. Quem exalta é Deus. Quem tira o homem assentado lá no monturo e coloca sentado com reis é Deus. E tem muito desigrejado aí, olhando para trás, olhando para o que fulano fez, para o que Beltrano fez, desigrejado, sem identidade, fugitivo, errante, sem ministério, pega o seu talento, enterra, e no final vai parar no inferno, que passou a vida dele toda enterrando o talento. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção, se Deus te deu um talento, e você enterrou esse talento, irmão, tu vai para o inferno, tu não vai para o céu. Lê a parábola do cara que ganhou um talento, e em vez de ele multiplicar esse talento, ele enterrou. Vê o que acontece com ele. A palavra diz que ele foi lançado nas trevas exteriores, porque enterrou o talento, porque está olhando para homem. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então você percebeu que todo desigrejado se torna errante, fugitivo e sem raízes. E também perde o favor de Deus, porque deixa de ser igreja, perde o descanso, a estabilidade, se perde no mundo. Lembra do filho pródigo? Daquele que saiu da casa do pai? O que aconteceu com ele? Quem rejeita a direção de Deus, vive andando sem destino, batendo cabeça. Quinto e último, pecado não tratado se multiplica. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Diga para ele, fala para ele: pecado não tratado se multiplica. E sabe em quem vai se multiplicar? Na tua descendência, na tua família. Diga para o irmão que está do teu lado, diga para ele: maldição se passa, viu? Diga: maldição é como doença hereditária, se passa. Ou você resolve, ou você trata, ou você se liberta, ou vai passar para a sua casa, vai passar para os seus filhos. E foi o que aconteceu com Caim. Passou para os filhos. Abra no capítulo 4, verso 16. E vamos desmistificar uma coisa muito interessante aqui na Bíblia, que tem muita gente aí, eu já vi esses teólogos de meia tigela e internet, que ficam aí querendo criar chifre em cabeça de cavalo. Aí o camarada diz: se Deus criou Adão e Eva, como é que Caim, quando ele fugiu, chegou num determinado local, encontrou uma mulher e casou? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que Caim chegou num local e encontrou uma mulher. A Bíblia não diz isso. Olha o que a palavra do Senhor fala. Gênesis 4:16, olha o que diz: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Versículo 17: Caim teve relações com sua mulher. Então era a mulher dele quando ele saiu da presença do Senhor. Ele não arrumou uma mulher, ele já saiu da presença de Deus com sua mulher. Amém ou não amém? Por isso que ele diz para Deus que ele não tem responsabilidade sobre o seu irmão, porque possivelmente Abel também era casado, mas não deu tempo de ter filhos. Ele morreu antes. Caim tinha uma mulher, só não tinha filhos. Amém ou não amém? Vamos lá. Então Caim não achou uma mulher, viu? Ele chegou lá com ela, que possivelmente era uma irmã, porque inclusive a Bíblia fala sobre isso, que a partir de determinado momento de Gênesis foi proibido relação entre irmãos, entre parentes. Então vamos lá. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Não existe menção dessa cidade na Bíblia, significa que ela não prosperou, porque nada que Caim fazia prosperava.
A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Majuel, Majuel a Metuzuel, Metuzuel a Lameque, Lameque tomou duas mulheres que se chamava Ada e Zilá. Olha só, começou aqui a bigamia, começou aqui a imoralidade sexual, porque Deus não fez um homem para duas mulheres. Deus fez Eva para Adão. Far-lhe-ei quantas ajudadoras? 2, 3, 1. Far-lhe-ei uma ajudadora. Outra mulher na tua vida, viu, varão? Atrapalha. Não ajuda, não. Desajuda. Amém ou não amém? Aleluia. Glória a Deus. Então já começou aqui a imoralidade sexual. Lameque tomou duas mulheres como esposa. Então olha só, já multiplicou. Maldição já multiplicada. Aí continua ainda. O nome do irmão dele era Jubal, o qual foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, perdão, pastor Lúcio, pastor Tel, Lucas, quem é que é mais aqui? Dani, Guilherme, que é músico também. O pai de vocês era descendente de Caim, da música. O primeiro a criar instrumentos musicais foi o filho de Caim. É por isso que nós temos música secular, muito mais música secular do que música que adora a Deus. Sabe o que é que acontece aqui? É o pai dos músicos, viu, irmão? Esse cara. O que vai acontecer aqui, irmão, é que o pecado se torna cultura. A música que sai da harpa, como é o nome dele aqui? De Tubal Caim. Não, é? Não, Jubal. A música que sai da harpa de Jubal e dos instrumentos de Jubal celebra o homem e não a Deus. Não era uma música para adorar a Deus, é uma música que celebrava o homem. É por isso que eu não escuto música secular. Não escuto música secular. Eu escuto música que celebra a Deus, música que adora a Deus, música que invoca a Deus. Amém ou não amém? Mesmo que seja por cantores que não são tão de Deus assim, não me importa. Importa que eu estou ali louvando a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por quê? Mesmo que sejam cantores que eram de Deus e hoje estão no mundo. Porque a gente não lê Provérbios? Provérbios é de quem? De Salomão. Salomão não caiu? Eclesiastes, Salomão não caiu? Cantares, Salomão não caiu? Mas eu escuto músicas que adoram ao Senhor. Agora, isso eu não imponho a vocês, isso é uma decisão do Espírito. Mas eu acredito que músicas que adoram ao Senhor levam você muito mais à presença de Deus do que músicas que adoram ao homem. Músicas que exaltam o homem, músicas que exaltam a carne. Amém ou não amém? Então, sabe o que é que vai acontecer aí? O pecado transforma-se em cultura. Jubal é aquele que vai transformar pecado em cultura. É o que a gente vê hoje. Amém ou não amém? Muito de nossa cultura é pecado. Vai contra Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Aí continua. Versículo 22. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal Caim teve uma irmã chamada Naamá e disse, versículo 23, Naamá, versículo 23, disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me mulheres, Lameque, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Caim matou um,
Lameque mata 2. Se multiplicou. Amém ou não amém? Então olha só, Caim se afasta da presença do Senhor, e esse é um ponto trágico da vida de Caim, e logo a sua descendência revela as consequências da rebeldia: imoralidade sexual com Lameque, a violência se normaliza com Lameque e suas 2 mulheres, e o assassinato de 2 homens, o orgulho substitui o temor através de Tubal-Caim, e o pecado se torna cultura através de Jubal. Preste muita atenção. Um pecado não confrontado hoje se torna um padrão do amanhã. Se você não resolver seus pecados hoje, amanhã esses pecados serão padrão na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos. A rebeldia pessoal vira herança espiritual. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Diga: a rebeldia pessoal vira herança espiritual. Amém ou não amém? E para a gente concluir essa palavra, eu fiz uma comparação entre Caim e alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, eu comparei Caim e Lúcifer, o diabo. Lúcifer cai porque seu coração se exalta. Caim cai porque seu coração se irrita. Esaú, o irmão de Jacó, e Caim. Esaú troca o direito da primogenitura por um prato de comida. Caim oferece a Deus algo sem honra e sem discernimento. Ambos sabiam o que Deus esperava, mas escolheram o mais fácil. Eu comparei Caim e Saul, o rei Saul. Saul desobedece, se justifica e culpa o povo. Caim peca, nega a responsabilidade e culpa a situação. Eu comparei Caim com o profeta Jonas. Jonas foge, Caim permanece, mas nunca se rendeu. Ambos receberam direção, mas escolhem resistir à voz de Deus. Não resista, meu irmão, à voz de Deus. Eu comparei Caim com o povo que morreu no deserto. Israel murmurava, Caim rejeitava a correção de Deus. O povo rejeitava a promessa. E o povo Israel murmurava, Caim rejeitava a correção. Israel rejeitava a promessa, Caim se afastava da presença. O povo desejava voltar para o Egito, e o povo se tornou errante. Eu comparei Caim com os fariseus da época de Jesus, que eram religiosos. Os fariseus ofereciam sacrifícios, Caim ofereceu algo sem valor a Deus. Os fariseus guardavam rituais, Caim agia sem fé. Os fariseus rejeitaram a verdade, que foi Jesus, e Caim viveu uma vida sem obediência. Para a gente concluir, de fato e de direito, abra em Hebreus 11:4. Gente, sempre houve uma dúvida sobre o porquê Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. E a resposta está aqui, ó. Por que Deus recebeu a oferta de Abel? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. O que é que tinha na oferta de Abel que não tinha na oferta de Caim? Fé. Fé. Por isso que Deus não aceita aqueles que não dão, ou não servem, ou não fazem nada para Ele com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém ou não amém? Aí olha, pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Amém ou não amém?
Sabe, irmãos, você pode escolher. Abra, por favor, Dani. 1 João 3,12. Aí estou concluindo agora de fato, que hoje eu passei bem da hora, mas precisa dar esse recado a vocês. 1 João 3,12. Olha o que fala a palavra. Isso é para você hoje. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Mas, irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Até aí. Você pode escolher ser como Caim ou ser como Jesus. Abel tipifica Jesus, que foi morto por seus irmãos, judeus, fariseus. Caim matou seu irmão, derramou o sangue e agiu por rebeldia. Jesus obedeceu, se submeteu, deu a vida pelos irmãos, derramou seu próprio sangue e agiu por amor. Você pode escolher ser como Jesus ou ser como Caim. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Sabe, escolha ser como Cristo e não como Caim. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu queria convidar o pastor Theo. Amém, meu pastor? Chega aqui. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Que palavra poderosa, palavra que nos faz refletir, palavra, queridos, que nos confronta. E quem muitas vezes nós somos, né? Muitas vezes nós entregamos não as nossas primícias ao Senhor. Eu costumo falar que é mais forte que um dízimo, mais forte que uma oferta entregada a Deus, é quando nós nos entregamos ao Senhor. Então, dar o melhor, queridos, é se entregar verdadeiramente para Jesus. Então eu te peço que você, nesse momento, se rasgue na presença de Deus, se entregue na presença do Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Se você souber, querido, adora comigo. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Te louvamos, Senhor, te pedimos, Deus, que a tua presença seja notória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Levanta a tua mão e declara: eu me rasgo, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente,
mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Declara! E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quero ver toda a igreja declarando glória, glória. Glória, santo, aleluia, santo, santo, Kadosh, santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Queridos, em todas as minhas orações, nós sabemos que nós queremos, bispo, casa, carro, família abençoada, milagre, cura, libertação, salvação, mas nós não podemos deixar de pedir Jesus na nossa vida, intimidade com o Senhor. Eu sempre falo, Deus, que independente onde o Senhor me leve, independente o que o Senhor faça na minha vida, não se afasta de mim, que o meu coração queime, que o meu coração arda de vontade de sentir a tua presença. Deus pode tirar tudo da minha vida, mas não tira a tua presença, porque sem ti não chegarei a lugar algum. Sem ti eu não tenho força, sem ti eu não tenho prazer. Se eu sou quem eu sou, é porque o Senhor é na minha vida. Se eu sou o que eu sou, é porque o Senhor tem feito na minha vida. Eu exalo a tua presença, eu respiro a tua presença. Querido, quando nós entendemos que a prioridade é Jesus acima das bênçãos que Ele
pode oferecer. Nós verdadeiramente nascemos de novo. Nós verdadeiramente o servimos não pelo que Ele pode produzir, não pelo que Ele pode oferecer, mas verdadeiramente pelo que Ele pode, pelo que Ele é. Eu queria que você terminasse comigo segurando, fecha o corredor, irmãos, fecha o corredor, segura na mão da pessoa que está do seu lado. Você vai passar essa sua graça, essa glória que está vindo sobre a sua vida. Você vai abrir a boca, você vai glorificar, você vai exaltar. Você não está em um local que é proibido adorar, ao contrário, você está em um local que é propício para adorar a Deus, para glorificar, para falar que Ele é santo, que Ele é poderoso. Então a gente vai declarar no Santo dos Santos, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Já pisou, declara. E quem já pisou, a igreja declara, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou em outro lugar, e onde estiver clamar pela glória. Vamos terminar dizendo que Ele é santo. Aleluia. Santo, santo. Mais uma vez, santo, declara. Fala que Ele é santo, querido. Santo, declara. Santo, Aleluia. Sabe, aleluia, louvado seja o teu nome. você tem a oportunidade de escolher ser como Caim ou como Jesus. O pecado bate à tua porta todos os dias. A rebeldia, a tristeza, a desilusão. Às vezes a gente se machuca, se fere, não entende, interpreta mal. Às vezes a culpa é realmente dos outros, às vezes a culpa é nossa. Mas você pode abrir o seu coração para o Senhor, e você pode dizer: Senhor, livra-me, livra-me. Eu escolho perdoar. Eu escolho fazer o que é certo. Eu escolho fazer o bem. Eu escolho dominar sobre o pecado. Você pode dizer: eu sei, Senhor, que o Senhor é a minha força, que o Senhor é aquele que me ajuda nos meus momentos de tristeza. Sabe, você pode confiar na justiça de Deus. Para de confiar na tua justiça. Para de agir pela tua própria força. Começa a confiar na justiça de Deus, na força do Senhor. Ele tem
propósito para a tua vida. Aleluia. E Ele vai cumprir. Agora você escolhe quem você vai ser. Amém. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu escolho ser como Jesus. Eu escolho obedecer. Eu escolho guardar meu coração. Eu escolho servir. Diga: ajuda-me. Seja o Senhor a minha força. E tudo que eu faça com fé. E faço pela minha fé no Senhor. Diga: Senhor, que eu aprenda a te dar o meu melhor em tudo. Que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Amém. Amém. Acenda as luzes. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família. Que você tenha certeza que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus todas as coisas são possíveis ao que crê. E somente aquele que crê é aquele que vê a glória do Senhor. Então creia e veja a glória do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém ou não amém? Só um minuto. Quarta-feira, eu preciso de uma reunião aqui com todos os obreiros da igreja. Amém? Quarta-feira. Não é culto geracional. O pessoal do Magano não vai estar aqui. Não é escola de discípulo. É uma reunião com os obreiros da igreja, ou com candidatos a obreiros da igreja, para a gente definir estruturalmente a igreja. Amém? A nossa primeira reunião do ano. E eu vou fazer isso pelo menos quinzenalmente. Amém? Se você é obreiro, se você quer ser obreiro da igreja, quarta-feira aqui, 19h30. Que Deus abençoe a todos. Amém? Eu estarei aqui para orar por você, se você precisar de uma oração.